Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim aqui contar sobre as melhores HQs e mangás que eu li no ano de 2021. Eu sou completamente fascinada por HQ, graphic novel, mangás, e em 2021 eu li bastante. Com certeza eu precisava trazer aqui, uma listinha básica de pelo menos 10 HQs e mangás que eu amei, que foram sensacionais e que foram os melhores do meu ano. Então, vamos lá! E em 10º lugar ficou Gil, do Junji Ito. Junji Ito sempre estará nas minhas listas, gente. Não adianta, eu amo esse homem, eu amo esse artista, eu amo tudo que ele criar. E aqui em Gil, a gente vai conhecer um casal de adolescentes que está apaixonado e está passando aí umas férias na praia. E de repente, eles vão ser surpreendidos quando algo invade o apartamento onde eles estão. No começo eles acham que é um inseto, mas quando eles vão ver, na verdade, é como se fosse um peixe com pernas de insetos. E isso vai começar a se espalhar por todo o Japão e vai começar a tomar aí conta de todos os lugares e principalmente vai começar a tomar as pessoas. Gil é uma história repulsiva, nojenta, desagradável e, mais do que tudo, impressionante, porque você nunca vai ter visto nada assim na sua vida. Por exemplo, vou mostrar aqui pra vocês, algumas coisas pra vocês terem uma noção do horror, do bizarro, do estranho, de tudo aquilo que apenas Junji Ito pode oferecer. Então, com certeza, tinha que estar na minha lista. E em 9º lugar ficou o 10º volume de Fruits Basket. Lógico que Fruits Basket ia aparecer nessa lista, porque eu li os 23 volumes no ano passado, mas o 10º volume, ele tem algo extraordinário, que é uma história extremamente tocante. A gente vai conhecer um pouco mais sobre determinados personagens dessa história, e a gente vai ver mais da vida deles, do que levou eles a viverem desta maneira e serem da forma como são. Este mangá eu não tinha lido ainda, por exemplo, eu não coloquei aqui nenhum mangá repetido que eu li, que eu fiz uma releitura, porque eu já tinha lido alguns mangás, de Fruits Basket na primeira vez, quando eu li lá, quando eu tinha meus 15 anos, mas o 10º volume não era um volume que eu tinha lido, foi completamente inédito, e ele mexeu muito comigo, primeiro porque ele tem ilustrações belíssimas da Natsuki Takaya, que é a mangaka, e ao mesmo tempo ele vai falar sobre trauma, dor, passado, presente e futuro, de uma maneira tocante e de uma maneira que, de alguma forma, a gente entende o que ela tá querendo passar. A gente entende o quão sofrido foi a vida, desses personagens aqui, que não darei spoilers, já que é, o 10º volume. Muita coisa já aconteceu, mas com certeza tinha que estar nessa lista, eu precisava mencionar, porque 10º volume me tirou, assim, muitas e muitas lágrimas. Foi sensacional. 9º lugar. E em 8º lugar ficou o 3º volume de Heartstopper, da Alice Oseman. Heartstopper é um queridinho meu, é aí um quadrinho que eu já venho acompanhando há um tempo e que eu amo, que eu acho extremamente tocante, que me deixa, assim, extremamente esperançosa com o futuro, que deixa o meu coração quentinho, porque aqui a gente tem 2 amigos de escola, o Nick e o Charlie, e eles vão acabar se apaixonando um pelo outro. E nesse 3º volume, eles estão em uma excursão até Paris para conhecer museus e conhecer a história e tudo mais, e a gente vai ter aqui outros amigos, que estão participando dessa excursão, descobrindo a respeito dos dois, mas a gente também vai descobrir mais a respeito desses amigos. Então, aqui, tudo que vai aparecendo é de forma muito orgânica, sabe? Por exemplo, a gente tem uma personagem trans maravilhosa, que a gente vai conhecer mais sobre ela, a gente vai conhecer mais sobre os outros amigos, a gente vai saber até da vida dos professores, desses alunos. Então, tudo é muito gostoso, ele tem sim alguns gatilhos, mas a Alice
Alice Oseman, ela coloca antes de cada tirinha qual é o gatilho, mas aqui ele é um livro que ele vai falar muito sobre o amor, sobre a sexualidade, sobre se descobrir, sobre, né, orientação sexual, sobre identidade de gênero, tudo de uma forma muito fácil de entender, muito gostosa e que faz você se sentir bem. É como se desse ali no leitor um abraço na alma. Você sai dessa leitura leve, por mais que ela tenha os seus gatilhos, você sai acreditando que o mundo pode ser melhor, que as pessoas podem ser melhor, que as questões da diversidade e da representatividade existem, elas precisam existir e elas são importantíssimas. Então essa é uma HQ que de verdade eu recomendo para todo mundo, porque ela é muito deliciosa de ler, ela tem aí os seus momentos de comédia, ela tem os seus momentos de drama, mas mais do que tudo, ela fala sobre como amor é amor. Então não podia ficar fora dessa lista com certeza. E em sétimo lugar, o 11º volume de Providence. Providence, HQ de Alan Moore e Jason Burrows, foi aí uma história que eu completei no final do ano passado. São 12 volumes aqui em quadrinhos que vão contar a história do Robert Black. E o Robert Black, ele é um jornalista que está tentando investigar a respeito de um livro maldito que todo mundo que leu enlouqueceu. Só que para tentar conseguir informações, ele vai passando aí por diversos lugares dos Estados Unidos para saber mais sobre esse livro. E aí a gente vai encontrar aqui tudo sobre HP Lovecraft. 1001 referências, toda a história com diversos recontos das histórias originais do Lovecraft. Se você não sabe, o HP Lovecraft, ele é aí o fundador de um subgênero do terror, que é o horror cósmico, que eu amo, e que ele criou toda uma mitologia de entidades cósmicas que vieram, né, para o nosso mundo para simplesmente destruí-lo. E o Lovecraft, na verdade, ele era extremamente racista, xenófobo, machista, elitista, e a gente vai ver o Alan Moore fazendo aqui várias críticas a isso, enquanto ao mesmo tempo ele mostra a genialidade do autor na hora de criar todo esse mundo de criaturas e mistérios. O que eu mais gostei aqui, gente, neste 11º volume, e porque este entrou na lista, é porque a gente vai ver a passagem dos anos. Tanto que o próprio Robert Black, ele quase não aparece no 11º volume. A gente vai ver sobre o Lovecraft. A gente vai ver como que a cultura, a literatura, a história foi sendo, de alguma forma, influenciada pelas criações do Lovecraft. Então a gente vai ver décadas se passando, tudo através de ilustrações belíssimas, tudo fazendo referência ao Lovecraft, ao legado que ele deixou, às coisas boas e ruins do seu trabalho, e eu acho que é um volume perfeito, basicamente, porque ele quase não utiliza diálogos, mas ele consegue mostrar ali tudo o que aconteceu na história e como que a nossa cultura foi permanentemente afetada pelas criações do Lovecraft. E aí não tinha como, tinha que estar aqui o penúltimo volume de Providence. E em sexto lugar, Frankenstein, de Junji Ito. Frankenstein de Junji Ito é uma coletânea de histórias que abre aqui com Frankenstein da Mary Shelley sendo mostrado através dos olhos do Junji Ito e da perspectiva dele. Então a gente vai ter aqui a história do Dr. Victor Frankenstein decidindo criar um novo ser através de membros de pessoas que já morreram. E lógico, ele abandona esse monstro que ele cria e esse monstro quer a sua vingança. Foi muito interessante, lógico, ver esse clássico do horror gótico, né, e da ficção científica através dos olhos do Junji Ito, porque realmente é chocante. Tudo que o Junji faz acaba sendo bizarro, acaba sendo assustador, acaba de alguma forma te impactando. Mas o que eu mais gostei aqui foram outros contos que vêm em seguida, onde a gente vai conhecer um rapaz que comete um crime. E como se isso não bastasse, ele vai se encontrar em uma casa que liga realidades paralelas. E lógico que isso vai se tornar um grandíssimo problema, algo assustador, aterrorizante e que com certeza vai te dar aí muito sobre o que pensar.
Então, apesar de eu gostar sim da releitura do Junji, né, de Frankenstein, eu gosto mais das suas histórias originais, onde ele pode ser ele mesmo, ele pode criar o que ele quiser, ele pode assim ir à loucura. Então, com certeza, Frankenstein foi uma das melhores leituras que eu fiz no ano passado. E em quinto lugar ficou aí o 8º volume de Parasite, do pai para com o filho. Parasite, do Hitoshi Awaki, foi aí uma série de mangás que eu li no ano passado, que veio assim sem pretensão alguma. Eu li o primeiro volume porque estava disponível no Kindle Unlimited, gostei, resolvi ler o resto. Porque aqui a gente vai conhecer um garoto, o Shinichi, já aí no ensino médio, em que durante uma invasão alienígena, um parasita acaba entrando no braço dele, não consegue chegar no cérebro do Shinichi antes, acaba amadurecendo e se torna aí basicamente a mão do Shinichi. E a gente vai vendo aí esses dois personagens, o Shinichi e o Midi, tendo que ter aí uma relação de amizade, de companheirismo, de um tentar ajudar o outro a sobreviver, porque essa é a única maneira, né, de garantir que os dois possam continuar vivendo. E aí nesse 8º volume a gente tem um dos grandes inimigos do Shinichi, que foi aí uma das suas professoras. Ela foi tomada por um parasita e ela é extremamente ágil, extremamente forte, extremamente inteligente, e ela traz para a vida do Shinichi uma grande tragédia. E no 8º volume é quando a gente vai ter os dois se enfrentando. Mas a hora em que eles se enfrentam, a gente vai ter aqui tantas reflexões a respeito de sociedade, do que é ser humano, do que caracteriza uma pessoa, e a gente vai perceber que as coisas são muito mais profundas do que parecem. Esse foi um volume que eu terminei chorando, e eu jamais pensaria nisso, que me emocionou muito, porque a gente vai ter uma conclusão na história, apesar de não ser o último volume, que com certeza vai afetar o leitor que até aquele momento acompanhou a história do Shinichi versus esse grande inimigo. Então esse volume foi lindíssimo, maravilhoso. O Hitoshi Awaki aqui fez um trabalho magistral, então com certeza tinha que estar por aqui. E em quarto lugar ficou aí o último volume de Fruits Basket. Mais um que eu não posso falar muita coisa por questões de spoilers. Este é o último volume de Fruits Basket e eu não estava esperando a história tomar os rumos que ela tomou. Até um determinado momento, eu tava adorando Fruits Basket, e aí chegou uma parte da história em que eu comecei a não gostar tanto. Eu comecei a ter aí um problema com a mangaka tentar justificar ações de personagens que eram ações ruins, que eram ações que causaram trauma em outros personagens, como aquela coisa de, mas a pessoa é ruim porque ela foi criada assim, e isso faz sentido, mas ao mesmo tempo a gente vê muito isso em narrativa. É um recurso que é sempre utilizado e às vezes cansa. Mas aqui, isso aparece de uma outra forma. A gente realmente vê um outro lado, né, do grande vilão dessa história. Mas o que realmente me pegou neste último foi ver a nossa protagonista, Toru, tendo aí o seu final. A gente descobrindo quais foram as escolhas que ela fez. E não apenas isso, mas também vendo aí os outros personagens e o destino de cada um. Esse é um mangá que ele volta muito para suas origens, né, para os primeiros volumes. Então a gente também vê bastante da comparação da arte da mangaka, né, do que a Natsuki Takaya costumava desenhar e da arte dela já naquele ponto, e mais do que isso a gente vê a essência dos personagens ali. Então eu acho que é sim um final épico, um final maravilhoso. Era o final que essa história merecia, porque eu tava com medo dessa história não ter assim um final que amarrasse as coisas e que me deixasse assim pelo menos satisfeita, mas me deixou mais do que satisfeita. Eu amei o final dessa história, valeu a pena ter lido cada volume, ter conhecido esses personagens, ter lidado aí com tantas questões. Eu simplesmente me apaixonei ainda mais por Fruits Basket depois deste final sensacional. E em terceiro lugar nós temos Harleen, do Stefan Sejic. Harleen foi uma história
incrível. Foi uma jornada dolorosa e necessária. Porque aqui a gente vai conhecer, né, essa personagem da Arlequina, que a gente sempre vê como uma sociopata, que é completamente apaixonada pelo Coringa, que faz, né, as coisas mais terríveis do mundo. A gente vai conhecer aqui ela antes disso, quando ela era uma doutora que estava aí tentando fazer uma pesquisa a respeito da empatia, de como que os vilões, né, que a gente tem aí em Gotham, eles perdiam a sua empatia e se tornavam pessoas ruins. E ela tá querendo ajudar essa cidade, tá querendo ajudar esses criminosos, e é aí que ela vai entrar em contato com o Coringa. Só que enquanto ela tá tentando ajudar o Coringa, ele também tá tentando entrar na mente dela. E aí a gente vai ver essa mulher que tem sim as suas questões, tem aí os seus medos, as suas inseguranças, os seus sonhos. A gente vai ver ela tendo assim esse momento de revelação, de encontrar, né, com o Coringa, e a gente vai ver que, querendo ou não, ela pode ter esse sorriso lindo e maravilhoso, mas por dentro ela está assim. Que a gente vai ver claramente que essa não é uma história de amor. A gente vai ter uma história sobre abuso, sobre medo, sobre trauma, sobre loucura, e tudo isso sem romantizar nada, mostrando realmente como as coisas são, quão difícil é a vida que ela leva, como que as pessoas enxergam ela, como ela se enxerga, como que o Coringa a vê como nada mais nada menos que uma peça no jogo dele. Então a gente vai ter sim aqui um relacionamento abusivo, tanto físico quanto psicológico, só que contado da maneira certa, que é o que essa mulher realmente passa. Então essa não é uma HQ fácil de ler, ela é muito difícil, ela não é uma coisa que você vai digerir assim super rapidamente. Não, porque você vai se deparar com essa personagem, com todos os dramas dela, e você vai aí se colocar no lugar dela. As ilustrações são belíssimas, o trabalho do Stefan Sejic é incrível, então não tinha como, Harleen tinha que estar no top 3. E em segundo lugar nós temos Blink, do Rex Ogle e do Eduardo Francisco. Blink foi uma HQ que foi a primeira que eu li no começo do ano passado. Foi, assim, a primeira leitura que eu realizei no ano e foi um 5 estrelas favoritado. Porque aqui a gente vai conhecer a história de uma garotinha, a Mia, que ela tem um pai abusivo, ela tem uma mãe alcoólatra, ela tá se sentindo completamente solitária. Você vê aí questões de depressão infantil e ansiedade, tudo isso se manifestando, até que de repente algo vai acontecer e o mundo vai se ver congelado no tempo. Tudo, absolutamente tudo, todas as pessoas, os lugares, tá tudo congelado, menos a Mia. E aí ela vai começar a viver sozinha e vai aprender a lidar com tudo aquilo que tava nela e que ela não sabia até aquele momento, tanto as suas dores quanto as suas forças. As ilustrações do Eduardo Francisco são lindíssimas. Sério, depois que eu me deparei com elas, eu quero ver tudo que esse artista criar, porque é tudo muito bonito. A gente vê tudo ali em preto e branco, menos a Mia, e menos as coisas que de alguma forma vão afetar ela durante essa história, vão trazer para ela novos questionamentos e novas reflexões. E a história que o Rex Ogle cria é algo assim incomparável. Eu senti tanta empatia por essa garota e por tudo que ela vai passando, e a gente vê a jornada dela, a gente vê que nesse mundo que tá congelado também existe um grande inimigo. Por que que esse inimigo, que são aí diversos tentáculos, está atrás dela? Então eu me surpreendi, porque eu resolvi ler essa HQ do nada, ela estava disponível gratuitamente no aplicativo Tapas, e aí eu falei, gostei da capa, vou ler. Gente, que preciosidade! Pouca gente conhece essa história e muita gente precisa conhecer. É uma daquelas histórias que eu recomendo para todo mundo, porque de alguma forma ou de outra, ela vai afetar o leitor, seja trazendo reflexões a respeito da vida, da infância, dos medos, dos traumas, de tudo aquilo que envolve, né, ser humano. Então, com certeza, eu me apaixonei demais por essa história, eu me apaixonei pela Mia, e Blink foi uma das melhores HQs que eu já li em toda a minha vida. E vamos de surpreender 0 pessoas? O primeiro lugar da minha lista e o melhor mangá que eu li em 2021 foi Tomie, do Junji Ito. Tomie vai nos contar aqui a história desta garota, a Tomie, que é brutalmente assassinada. E aí todas as pessoas da escola estão falando sobre isso. E um belo dia ela entra na sala de aula
como se não fosse nada, como se nada tivesse acontecido, mesmo que eles tenham estado no funeral dela. E aí a gente vai descobrir mais sobre a Tomie e vai perceber que ela é uma sucubus. Ela é aí uma entidade, um espírito maligno que sempre volta à vida para enlouquecer os homens. Essa é uma história que é difícil falar sobre, porque a própria Tomie, ela é uma personagem que você vai odiar e amar ao mesmo tempo. A Tomie, ela é uma personagem que ela é digna de pena e ao mesmo tempo você não suporta ela. Você vai tendo aqui uma história de loucura, de obsessão, de assassinato, que vai acontecendo sistematicamente, capítulo após capítulo, e sempre com esta garota. Lógico, é tudo impressionante, são ilustrações maravilhosas, né? A arte do Junji Ito não deixa nada passar, você fica assim aterrorizado, mas não é à toa que o Junji Ito, ele ficou famoso por causa de Tomie. Ele já tinha feito, né, outros mangás, mas Tomie foi o que lançou ele aí pro mundo como o grande mestre do horror bizarro, como eu falo, porque Tomie é sim uma obra-prima. É uma história que vai ficar com você, que você vai ficar pensando sobre ela, que você vai ficar se colocando no lugar desses personagens, que você vai ficar impressionado com as ilustrações bizarras do Junji e também com a capacidade, a genialidade dele de criar uma história como essa. Então, eu amei cada segundo, eu fiquei completamente fascinada pela Tomie. Essa é aí, junto de Uzumaki, a minha história favorita do Junji Ito. As duas são bem diferentes, tá? O Uzumaki vai pra uma coisa mais horror cósmico, e essa vai pra uma coisa mais sobrenatural e quase true crime. Mas eu amo Tomie, eu sou completamente apaixonada por essa história. E assim, gente, se você quer ler Junji Ito, se você quer ter a experiência de saber por que Junji Ito é um nome assim tão grande como é, leiam Tomie, melhor mangá que eu li em 2021 e com certeza um dos melhores de toda a minha vida. E é isso, gente! Eu espero que vocês tenham gostado desta listinha aqui que eu fiz das 10 melhores HQs e mangás que eu li em 2021. Se você quiser continuar conversando comigo sobre literatura ou qualquer outra coisa, por favor, não deixe de me seguir nas minhas outras redes sociais. Curta esse vídeo porque isso ajuda com que o vídeo vá para mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo qual foi a melhor HQ, graphic novel e mangá que você leu no ano passado. Por favor, se inscreva no canal Livre em Livros e já ative as notificações, porque você já sabe que toda semana tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.